Bem-vindos ao canal Conhecimento Falado. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma sequência lógica de instruções bem executadas, que são seguidas para resolver um problema ou realizar uma tarefa específica. Essas instruções são geralmente escritas em linguagem natural ou linguagem de programação e são executadas por um computador ou por um ser humano. Os algoritmos. Os algoritmos estão presentes em diversos aspectos da nossa vida cotidiana, desde as instruções que seguimos para cozinhar uma receita até os complexos processos de análise de dados realizados por empresas de tecnologia. Eles são uma sequência lógica de instruções que permitem resolver problemas de forma eficiente e precisa, sendo utilizados em áreas como ciência da computação, matemática, física, engenharia, finanças, entre outras. Com o avanço da tecnologia, a compreensão dos conceitos fundamentais por trás dos algoritmos é essencial para a formação de uma sociedade digitalmente competente para a criação de soluções tecnológicas eficientes e seguras. Nesta dissertação, será exatamente o que é um algoritmo, como eles funcionam e como são utilizados em diferentes áreas da nossa vida. Os algoritmos são uma parte essencial da ciência da computação e da tecnologia moderna. Em termos simples, um algoritmo é uma sequência de etapas que resolvem um problema específico. Essas etapas podem ser descritas em linguagem natural ou em linguagem de programação, mas independentemente da linguagem, a lógica subjacente do algoritmo é sempre a mesma. Nesta dissertação, vamos explorar mais profundamente o que é um algoritmo e como ele é utilizado na tecnologia moderna. Os algoritmos podem ser encontrados em praticamente todas as áreas da tecnologia moderna. Por exemplo, eles são usados em motores de busca para classificar e classificar como páginas da web, em aplicativos de recomendação de filmes e músicas para sugerir conteúdo relevante para o usuário e em sistemas de processamento de imagens para reconhecer padrões e identificar objetos. Além disso, muitos dos sistemas que usavam todos os dias, como smartphones, computadores e até mesmo carros, dependiam de algoritmos para funcionar corretamente. Mas como funciona um algoritmo? Na sua forma mais básica, um algoritmo é uma série de instruções que levam a um resultado específico. Para que um algoritmo funcione corretamente, ele deve seguir 3 regras fundamentais: ser preciso, ser completo e ser eficiente. A precisão é importante porque os algoritmos devem seguir um conjunto de instruções precisas para alcançar o resultado desejado. Se uma etapa estiver faltando ou for executada incorretamente, o resultado final será impreciso. A completude é importante porque um algoritmo deve resolver um problema completamente, sem deixar nenhum caso de fora. E a eficiência é importante porque um algoritmo deve ser capaz de resolver o problema de forma rápida e eficiente, mesmo com grandes volumes de dados. A utilização de algoritmos na tecnologia moderna é extremamente importante porque, sem eles, muitas das tarefas que consideramos triviais hoje em dia seriam impossíveis de realizar. Por exemplo, os algoritmos usados pelos motores de busca classificam bilhões de páginas da web todos os dias para nos fornecer os resultados mais relevantes em questão de segundos. Os algoritmos utilizados pelos sistemas de processamento de imagens são capazes de reconhecer objetos e pessoas em tempo real, o que é fundamental para a segurança e a detecção de anomalias em locais públicos. Por fim, vale ressaltar que os algoritmos não são infalíveis e podem apresentar falhas, principalmente se não forem precisos ou completos. Além disso, os algoritmos também podem ser usados para fins negativos, como a disseminação de notícias falsas ou a manipulação de resultados de pesquisas online. É importante, portanto, que os algoritmos sejam utilizados de forma ética e responsável. Em resumo, um algoritmo é uma sequência de instruções precisas que levam a um resultado específico. Eles são fundamentais para a tecnologia moderna e são utilizados em diversas áreas, como motores de busca, processamento de imagens e reconhecimento de padrões. Os algoritmos devem seguir 3 regras fundamentais para funcionar corretamente: ser preciso, ser completo e ser eficiente. No entanto, é importante utilizá-los de forma ética e responsável para evitar possíveis falhas ou consequências negativas. Com o avanço da tecnologia, é cada vez mais importante entender o que são algoritmos e como eles são utilizados em nossa vida cotidiana.
A compreensão dos algoritmos é essencial para a formação de uma sociedade digitalmente competente para a criação de soluções tecnológicas eficientes e seguras. Além disso, é importante mencionar que a criação de algoritmos não é uma tarefa simples. Ela requer uma compreensão profunda do problema a ser resolvido e do conjunto de dados envolvidos. Por essa razão, profissionais especializados em ciência da computação e programação são responsáveis por criar algoritmos eficientes e seguros. Em conclusão, os algoritmos são uma parte essencial da tecnologia moderna, sendo utilizados em diversas áreas para resolver problemas de forma precisa e eficiente. É importante compreender os conceitos fundamentais por trás dos algoritmos e usá-los de forma ética e responsável para evitar possíveis consequências negativas. Com o avanço da tecnologia, é essencial investir na formação de profissionais qualificados para criar soluções tecnológicas cada vez mais eficientes e seguras. Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre algoritmos. O termo algoritmo vem do nome de um matemático persa do século IX, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, que escreveu um livro sobre resolução de pensei lineares e quadráticas usando algoritmos. Alguns dos algoritmos mais antigos conhecidos datam de milhares de anos atrás, como o algoritmo babilônico para a resolução de algumas quadráticas. O primeiro algoritmo conhecido especificamente projetado para ser executado em um computador foi o algoritmo de Euclides para encontrar o maior divisor comum de dois números. Alguns dos algoritmos mais eficientes e úteis são os algoritmos de classificação, que permitem organizar grandes quantidades de dados de forma rápida e eficiente. Algoritmos de inteligência artificial são usados em muitas aplicações, incluindo reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem e carros autônomos. O algoritmo PageRank, desenvolvido por Larry Page e Sergey Brin, foi a base para o algoritmo de classificação do Google, que ajudou a transformar a empresa em uma das mais bem-sucedidas da história. O algoritmo RSA é amplamente utilizado para criptografar dados em comunicações online seguras, como transações bancárias e e-mails. O problema do viajante caixeiro, que envolve encontrar o caminho mais curto entre várias cidades em uma rota, é um dos problemas mais conhecidos na teoria dos algoritmos e continua sendo objeto de pesquisa intensiva até hoje. O algoritmo Dijkstra é um dos algoritmos mais utilizados para encontrar o caminho mais curto entre dois pontos em um gráfico. Algoritmos genéticos, que são baseados em conceitos da teoria da evolução, são frequentemente usados em problemas de otimização, como alocação de recursos ou concepção de produtos. Em conclusão, os algoritmos são uma parte essencial da tecnologia moderna e têm um papel fundamental em resolver problemas complexos de forma precisa e eficiente. Eles estão presentes em diversos aspectos da nossa vida cotidiana e são usados em áreas como ciência da computação, matemática, física, engenharia, finanças, entre outras. Com o avanço da tecnologia, a compreensão dos conceitos fundamentais por trás dos algoritmos é crucial para a formação de uma sociedade digitalmente competente para a criação de soluções tecnológicas eficientes e seguras. No entanto, é importante usar algoritmos de forma ética e responsável, para evitar possíveis consequências negativas. Com o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais avançadas. Espero que essas informações tenham sido importantes para o seu crescimento intelectual. Então não perca mais tempo e inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sino das notificações, para sempre ser avisado sobre um novo conhecimento. Deixe o seu gostei neste vídeo. Obrigado e até o próximo áudio-vídeo de conhecimentos gerais.